É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a situação do Brasil e do mundo diante da pandemia, o andamento da vacinação e as discussões no âmbito da CPI. Eu converso com Rosana Richman, que é infectologista do Instituto Emílio Ribas. Doutora Rosana, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com você. Bem, vamos começar a falar da novidade que nós tivemos agora quase à noite, que foi a autorização pela Anvisa para o teste, a fase clínica aí da Butanvac, que vai ser uma vacina que não vai depender de insumos importados a ser produzida pelo Butantan. Aliás, o Butantan disse que já tem 7 milhões de doses produzidas, apostando mesmo. Qual que é a importância na sua avaliação dessa autorização? É super importante, Denise. Quanto mais vacinas a gente tiver, e em especial vacinas que não dependam de IFAs que sejam importadas ou que não dependam dos outros países, melhor para nós e melhor para os outros países que também ainda não tiveram acesso às vacinas. Se você for ver, o Butantan está fazendo parceria com países de médio e baixa renda, que é exatamente isso que a gente quer. Não adianta eu ter 70% de Israel, Estados Unidos vacinado e não ter países ou mesmo continentes como o continente africano vacinado, porque nós estamos falando de uma pandemia, nós não estamos falando de algo localizado. Então, para que todos possam dormir tranquilos, nós precisamos de uma vacinação de todo mundo. Então, o anúncio da Butanvac eu acho bastante interessante, principalmente pensando nesses outros países. E a gente vê que o Butantan está apostando de fato na vacina, tanto que está acelerando a produção, né? Isso, então a Anvisa liberou fase 1, que é aquela fase de que você vê a segurança da vacina. Em teoria tem tudo para ser segura, uma tecnologia que a gente já conhece, né? É feita em ovo embrionado, então é uma tecnologia já conhecida, possivelmente segurança não será um problema. Daí vai para aquela fase 2, que é a fase de imunogenicidade, que é o quanto, afinal, se eu te der a vacina, quanto você produz de anticorpos. E a fase 3, que é aquela fase para a gente ver, de fato, a eficácia, ou seja, se eu tomar a vacina, quanto eu reduzo o meu risco para ter Covid-19. O Butantan tem um interesse enorme, nós também, de fazer de uma forma com segurança, mas de uma forma rápida, né? Porque você precisa de voluntários que ainda não estejam vacinados, etc. Então, tem tudo para ir rapidamente agora o estudo. Tem que passar rapidamente por todas as fases de teste, porque precisa de voluntários e o Brasil está sinalizando que talvez até o final do ano a gente tenha todos os vacinados acima de 18 anos e São Paulo promete já no mês de outubro, não é? A senhora confia nesses números? Eu tenho grande esperança. Se eu confio, não sei, mas grande esperança eu tenho. Por quê? Pelo menos com a primeira dose, lembrando que óbvio que não é o suficiente e não é o ideal. A gente só terá uma população realmente protegida e a gente só vai ver aquele efeito de proteção de grupo que a gente fala, é a proteção de rebanho, eu não gosto muito desse nome, mas proteção de grupo, quando a nossa população tiver as 2 doses feitas. Então, o que o governo do estado de São Paulo, e mesmo o governo federal, está anunciando é que pelo menos até outubro em São Paulo, todos acima de 18 anos tenham pelo menos uma dose aplicada e no Brasil, até o final do ano, pelo menos uma dose aplicada. Isso não é ainda o suficiente. A notícia é boa, a expectativa é boa, mas eu estou falando em especial, Denise, para quem ainda não fez a sua segunda dose, e não é pouca gente. Essas pessoas não são consideradas protegidas. Essas pessoas não podem, por exemplo, nós acabamos de ver na matéria a liberação para viagens para outros países, elas não vão poder viajar se elas não tiverem completado a sua vacinação. E o Brasil, exatamente por ainda estar atrasado na vacinação e não ter muita quantidade de vacina, no caso da Pfizer, por exemplo, esticou o prazo para a segunda dose, né? Isso, vários países fizeram isso, viu, Denise? Não foi só o Brasil. Exatamente pelo baixo quantitativo que nós temos de disponibilidade de vacina e o nosso vírus circulando muito na nossa região, a gente sabe que a vacina Pfizer, em especial, ela tem uma possibilidade que, mesmo depois da primeira dose, você já reduzir a sua característica de transmissão do vírus. E isso interessa muito para o Brasil. Quanto menos o vírus circular aqui entre nós, melhor. Então, o Ministério da Saúde, baseado na experiência de outros países, Reino Unido, Alemanha, não são poucos os países que esticaram, como você falou, esse prazo entre a primeira e segunda dose. Exatamente para você ter um número maior de pessoas vacinadas, num espaço de tempo menor,
e, com isso, tentar diminuir não só o impacto da doença, mas principalmente a transmissão entre as pessoas do SARS-CoV. Agora, Rosana, falando da pandemia, nós tivemos a decisão aqui no estado de São Paulo de não flexibilizar, adiou por mais algum tempo aquela mudança no protocolo, por exemplo, de ocupação de espaços, a questão de horário de funcionamento do comércio, porque as internações estão aumentando. A senhora já vê, não só São Paulo, mas o Brasil na terceira onda? Olha, eu já vejo São Paulo, onde eu atuo, seguramente, porque a gente está vendo, seja nos hospitais, seja no consultório, seja... nitidamente nós tivemos um aumento de novo do número de casos. A gente vinha na esperança de uma diminuição, né, agora em maio, e infelizmente a partir da última semana de maio e agora no início de junho, a gente está vivenciando sim o aumento do número de casos e a porcentagem de ocupação de leitos, tanto hospitalares, de enfermarias quanto de terapia intensiva também aumentando. Então, se você me perguntar, olha, o fato de São Paulo não restringir se é uma boa ideia, eu, lógico, do ponto de vista sanitário, eu não vou discutir a parte de economia, vou deixar para quem entende mais disso, mas do ponto de vista sanitário me preocupa muito. Nós vimos agora o feriado, acho que você acompanhou as imagens, na estância lá de Campos do Jordão, imagens inacreditáveis. Eu até achei, eu falei, não pode ser desse ano essa imagem de aglomeração. E era, porque tinha algumas pessoas de máscara, assim que você reconhecia que a imagem era desse ano. Então é bem preocupante para nós que estamos lá no hospital e que estamos atendendo os pacientes, imaginar o que eventualmente possa de novo, a gente já está vendo esse aumento, o que possa acontecer agora nas próximas semanas. E exatamente por causa dessas imagens que ocorreram também em outras cidades, ainda podemos ter uma aceleração naquele prazo de sempre, não é? Sem dúvida. O ideal, o mundo ideal seria o que aconteceu no município de Serrana, né? Se a gente pudesse fazer daquilo em vários locais, seria o ideal. Você vacinar um grande número de pessoas, uma boa adesão à vacinação, num espaço curto de tempo. Isso que é o mais importante. Lá eles conseguiram, em poucos meses, vacinar 95% da população e o vírus simplesmente foi embora. Então, dá para controlar? Dá, mas a gente precisaria acelerar muito mais o nosso ritmo de vacinação. Até que a gente não consiga isso, claro, medidas restritivas ou pelo menos a consciência individual, né? Cada um de nós, sabendo da importância que cada um de nós tem nessa dinâmica de transmissão de vírus, é fundamental para a gente não piorar e não ter que restringir de novo, regredir de novo a parte da economia, da educação, que é o que ninguém quer, nenhum brasileiro quer isso. Perfeito, ouvimos Rosana Richman, que é infectologista do Instituto Emílio Ribas. Doutora Rosana, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com você, Denise. Beijo a todos. Laerte.